Voltamos com o seu estilo de vida. Quem nós recebemos agora é a psicóloga Simone Mendes. Ela vai conversar um pouco com a gente sobre desenvolvimento de liderança e depois a gente vai saber também sobre uma novidade que ela tem aí para você que quer desenvolver ainda mais todos esses quesitos e principalmente a sua liderança, se é que você acha que pode ser um líder. E se você acha que você não pode ser um líder, talvez a gente descubra o contrário hoje. Bom dia, Simone. Bom dia, Isabelle. Então já vamos começar daí. O que é preciso para uma pessoa liderar alguma coisa ou alguém para ela ser líder? Bom, se é muito discutido, né? Quais são as características de um líder, o perfil de um líder. Líder, ele tem que ter um papel fundamental, que é gostar de trabalhar com pessoas, né? Ter essa grande predisposição em desenvolver, em buscar que as pessoas alcancem os seus resultados. Fazer com que as pessoas evoluam e possam, dessa forma, crescer e desempenharem cada vez mais as suas funções, independente da presença do líder. Ele consegue que, de alguma forma, as pessoas comecem a caminhar com as suas próprias pernas. E o perfil dele é justamente esse, o de orientar, o de apoiar. E é isso que faz toda a diferença do líder para um cargo de chefia, né? Existem chefes que são aqueles que mandam, que solicitam, que cobram, né? Mas nas organizações existem os perfis de líderes, que não necessariamente o líder vai ser aquelas pessoas que possuem um cargo. Às vezes a gente vê dentro da produção algumas pessoas assumindo esse papel de liderança, por ele ter justamente a capacidade de fazer e de envolver as pessoas a buscarem resultados que vão ajudá-lo e ajudar o grupo como todo. Então ele tem um poder de persuasão, ele tem uma comunicação assertiva, ele consegue envolver as pessoas e fazer com que as pessoas busquem meios e ferramentas para alcançar os resultados que ele mesmo propõe. É como se a gente estivesse ensinando ou então adequando as pessoas ao nosso meio, que querendo ou não, quando você lidera um grupo, você tem um objetivo e todas as pessoas precisam andar mais ou menos, caminhar mais ou menos em volta desse mesmo objetivo. Daí você consegue manter as pessoas e você consegue adequar todas as ações e as reuniões, enfim, todos os planos que vocês vão colocar em prática são adequados para que esse objetivo seja alcançado. Então todo mundo trabalha, mesmo que individualmente, por um resultado só, em vista de um resultado só. Tem ali envolvido um objetivo maior, né? Claro que todo mundo tem as suas características, tem o seu papel, tem as suas funções, mas todos estão juntos, unidos por um objetivo maior, por uma meta, por uma missão. Então, o líder, ele é responsável por manter esse espírito de união e também o espírito de vencedor, que as pessoas passam a ter muito antes de ver o resultado alcançado. Então, eu tenho o espírito de vencedor, nós vamos todos juntos, unidos, buscar o mesmo resultado e tendo a certeza de que isso vai ser alcançado. Então, o líder, muitas vezes, ele tem esse papel de motivar, de manter as pessoas unidas e não esquecerem o objetivo principal, que é o objetivo maior que une essa equipe e essas pessoas lideradas por ele. Então, quer dizer, isso significa que por mais que você tenha uma equipe maravilhosa e que a sua equipe seja uma equipe forte, uma equipe com muitas competências e uma equipe que também tenha toda essa vontade de chegar ao objetivo principal, pode ser que às vezes essa equipe precise de, não sei, às vezes de uma motivação maior ou então de uma ajuda, um auxílio para poder enxergar de repente futuramente o que pode acontecer e que talvez não tenha uma visão tão completa assim como o líder que está lidando com todo mundo ao mesmo tempo. E aí essa pessoa tem essa função. Então a função dele é muito mais de trabalhar em prol da visão de todas as pessoas, para que a visão de todas as pessoas, de todos os envolvidos, seja a mesma, do que muitas vezes a visão dele mesmo, né? Ele não está lidando com o individual dele, ele está lidando com a equipe em si. Claro, Isabelle, que o líder ele tem um objetivo principal, né? Ele assumiu a liderança por acreditar em algo maior.
Ele tem ali o papel de influenciar e persuadir as pessoas a comprarem a ideia dele. Então, o poder de comunicação que ele tem, o envolvimento que ele procura obter para conseguir conhecer melhor aquela equipe e aquelas pessoas, para que elas, de alguma forma, tragam o resultado esperado, é o que destaca como liderança. Porque as pessoas, elas têm competências para buscar qualquer resultado. Só que muitas vezes elas não conseguem perceber isso muito claramente. E o líder muitas vezes consegue enxergar para além daquilo que a grande maioria enxerga. Então ele consegue captar um potencial diferencial em alguma pessoa que talvez aquela pessoa nunca tenha oportunidade de ter desempenhado. E ele vai ali, desenvolve aquela pessoa, a forma como ele se comunica faz com que essa pessoa desperte isso dentro de si e vá buscar aqueles resultados. Claro que ele faz isso tudo da melhor forma, né, para que no final ele obtenha os resultados que ele deseja. Né? Então, cada líder tem um perfil. Existe um ponto de interesse, Existe um ponto, né? Sem que isso interfira ou prejudique o coletivo. Mas, assim, existem várias formas de liderança, né? Existem os exemplos que a gente tem como bom líder e os exemplos que a gente tem como mau líder. Ele não deixou de ser líder, porque ele conseguiu assumir uma liderança e fazer pessoas buscarem aquele resultado em que ele sugeriu. Então, ele desempenhou ali um papel de líder. Mas o bom líder é aquele que a gente espera que não só pensando no seu próprio interesse, ele pensa no interesse de todo um grupo, buscando conhecer esse grupo a fundo e fazendo de tudo para que essas pessoas consigam desenvolver da melhor forma possível para alcançar resultados cada vez melhores. Quando a gente fala em liderança, a gente ouve muito sobre talento, sobre dom. Algumas pessoas acreditam que para ser líder você tem que nascer com esse dom e acreditam que isso seja um dom. E outras pessoas acreditam que isso é um talento. Outras pessoas já defendem que é uma competência e a partir do desenvolvimento dessa competência, a partir do momento que você vai despertando isso, vai mantendo isso, vai trabalhando de uma forma mais excessiva talvez, ou então de uma forma mais específica, aí você consegue desenvolver isso de uma forma melhor e você se torna um líder. Então, como que um líder se torna um líder? Tem que ser uma função nata, é algo que já nasce com você nasce com predisposição à liderança, ou é possível que eu, que nunca tenha pensado em ser líder na minha vida, possa lidar um dia com uma equipe e possa liderar alguém? A liderança, ela é perfeitamente desenvolvida. Qualquer pessoa que deseja assumir o perfil de liderança, ela pode assim o fazer. Ela só precisa descobrir quais são as ferramentas mais adequadas para que ela possa desenvolver aquilo que ela precisa, né? Então, primeira coisa que nós vamos identificar, o que eu espero em um líder, né? O que eu acredito que é o papel do líder e quais as características que esse líder precisa ter. E aí eu vou fazer um processo de autoconhecimento e eu vou conferir até que ponto eu tenho ou não aquelas características. Uma vez que eu descubro as características que estão faltando para que eu possa assumir de forma cada vez mais com propriedade o perfil de liderança, eu vou buscar as ferramentas que faltam para compor a minha personalidade, para compor o meu perfil profissional. E a liderança, ela não precisa. Existe sim pessoas que a gente observa desde a infância que tem um perfil para a liderança. Né? As crianças, a gente consegue observar quando as crianças estão brincando, que sempre dali emerge o líder, que é aquele que vai dizer a regra, que diz que pode menino brincar ou menina não vai brincar, como é que vai ser feita a brincadeira, ele começa a ditar quem é que vai ganhar se conseguir aquele fator. Então, existe sim esses perfis. Mas existem pessoas que se julgam não ter o perfil e, por conta disso, não buscam se desenvolver. E, às vezes, existem pessoas que assumem uma liderança, muitas vezes, em situações de crise.
ela se vê ali comprometida, ela assume o risco, o interesse dela em querer resolver aquela situação e a preocupação com o grupo, muitas vezes faz nascer dela o desejo de assumir aquela responsabilidade. E ela emerge diante de um grupo. Ela pode até não entender que ela está sendo líder naquele momento, mas ela está, sim, desempenhando um papel de líder. Agora, é claro, dependendo dos cargos que você quer assumir ou da posição que você quer assumir, você cada vez mais vai buscar ferramentas poderosas que vai te dar um embasamento maior para lidar com qualquer situações que possam surgir diante desse papel. Então, a evolução ela é contínua. Por mais pessoas que já tenham uma predisposição ou já assumam cargos de liderança, muitas vezes elas se vê em contextos e situações em que elas precisam se adaptar de forma muito rápida para entender o que está acontecendo e tomar as melhores decisões possíveis e cabíveis naquele momento. Em relação a essa possibilidade de ser um bom líder e um mau líder, você trouxe pra gente que existem tipos de líderes diferentes. O que a gente pode dizer que seria um bom líder e o que a gente pode dizer que é um mau líder? O mau líder é aquela pessoa que toma decisões e que de alguma forma vai trazer prejuízos, que nós chamamos na programação neurolinguística da verificação ecológica. Não houve uma verificação ecológica, não houve ali um estudo para saber como aquilo ia impactar negativamente. Claro que todas as decisões que nós tomamos, existe o seu lado positivo e o lado negativo. Mas até que ponto aquela postura, aquela forma de agir e de impor as decisões mais prejudica do que ajuda? Então, às vezes, a gente percebe umas lideranças que acabam assumindo posturas que parecem um caminhão, vai passando por cima e acaba deixando um rastro para trás de coisas negativas, de pessoas que sofreram com aquela liderança, que tiveram prejuízos de vida. Então, é nesse aspecto que a gente começa a avaliar que tipo de liderança eu estou assumindo. Essa liderança está me trazendo mais impactos negativos ou mais impactos positivos? E daí você começa a adaptar. O que não está bom, eu vou procurar reavaliar a minha forma de liderar, vou procurar rever qual é o melhor aspecto para que eu possa desenvolver de forma mais apropriada essa função e eu faço a mudança. Isso é interessante, porque já que é um processo contínuo, então há a possibilidade de você mudar e de você identificar que não era um bom líder antigamente, mas decidir que agora quer ser um bom líder e aí fazer todo esse processo para a mudança acontecer, Talvez seja até um pouco difícil, por exemplo, para os liderados acreditarem que realmente vai mudar, porque o quadro que a gente tem muitas vezes é justamente de pessoas irredutíveis ou então ações irredutíveis, e aí a gente acaba tendo aquela mente, de que, não, é desse jeito, sempre foi assim e não vai mudar de forma alguma. Mas, na realidade, existem, sim, técnicas e possibilidades dessas mudanças acontecerem. Sim, a gente lidar com isso constantemente. Nos nossos treinamentos, nos nossos acompanhamentos, até mesmo em clínica, a gente consegue perceber a evolução do ser humano. Agora, é claro, o primeiro passo é você reconhecer que existe algo a ser melhorado, que existe algo para ser mudado. Então, se o ser humano não der esse primeiro passo em busca do seu autoconhecimento, do seu aperfeiçoamento profissional, pessoal e intrapessoal, realmente ele não, em nenhum momento ele vai se dar a oportunidade de perceber aonde ele pode melhorar, aonde que ele pode aperfeiçoar-se como pessoa. A partir do momento que ele reconhece essa necessidade de evoluir, e a evolução é algo constante, o aprendizado também, a gente nunca deixa de aprender, ele vai conseguir perceber aonde que estavam as falhas, e a partir daí, com profissionais, pessoas extremamente preparadas, ele vai conseguir descobrir as formas que ele pode administrar essas emoções, porque tem muito do aspecto no líder, que é a capacidade de lidar com as suas emoções e com a emoção do outro.
Então, ele consegue ir adaptando, fazendo as modificações que são necessárias e ele começa a perceber resultados diferentes. E quanto mais ele percebe que ele pode conseguir resultados mais apropriados com a mudança, mais ele consegue ficar aberto a mudar, a evoluir, a buscar conhecimento, a buscar novas formas de resolver e de entender as coisas como elas acontecem. É tudo uma questão de visão, né? Dependendo do tipo de visão que você tem, aí você tem objetivos iguais ou diferentes aos anteriores que talvez não tenham dado tão certo assim. Agora conta pra gente da sua novidade, o que você tem para oferecer pro nosso público. Quando a gente toca, né, aborda esse assunto, as pessoas pensam, Simone, eu já tentei de tudo. Não deu certo ainda. Eu já tenho um currículo maravilhoso, tenho uma grande capacidade técnica, já assumi cargos ou já tive várias oportunidades de assumir, mas eu percebo que eu não tenho, ou que eu não consigo, que eu travo, a minha comunicação de alguma forma é bloqueada. Então, existem treinamentos que vão ajudar você a descobrir exatamente como você funciona. Esse treinamento ele vai te levar a um autoconhecimento e as ferramentas adequadas para que você possa desenvolver qualquer função, né? E isso, claro, você descobrindo que é aquilo que você quer. Então, a gente está trazendo DL, que é um treinamento que fala justamente sobre esse assunto, que é sobre desenvolvimento e liderança. Ele vai estar acontecendo no dia 12, 13 e 14 de agosto, lá no Novo Hotel. E é um treinamento riquíssimo, porque ele traz essa autorreflexão e a gente faz todo um processo de programação mental para que você possa alcançar os resultados que você merece. Né? E quando a gente fala que você merece, é os resultados que você está buscando, mas que de alguma forma ainda não aconteceram para você e você não sabe aonde que está a falha, aonde que você pode melhorar para descobrir o que é preciso ser feito. Então, o DL é um treinamento de imersão, você vai ficar no Novo Hotel na sexta-feira e só vai sair no domingo, justamente isso para que você possa desenvolver e ter todos os aprendizados necessários para descobrir quais são as ferramentas que você precisa para ser um bom líder. E quando a gente fala de liderança, não é necessariamente a liderança dentro de uma organização. A gente precisa ser líder de si mesmo. Em primeiro lugar, a gente precisa ser um autolíder, aprender a administrar as nossas emoções, lidar com situações de conflitos, quando a gente lidar com pessoas difíceis, quando a gente lidar com situações imprevisíveis. Então, quando a gente passa a ser um autolíder, administrar melhor as próprias emoções, a gente também tem uma melhor compreensão das emoções do outro. A gente tem uma melhor capacidade de entender as coisas ao nosso redor. Então, a mudança, ela começa a partir de nós mesmos. A partir do momento que você se dá esse presente de mudar, você consegue compreender e até mesmo aceitar o comportamento do outro. Então, o DL é um treinamento maravilhoso que veio para ficar em Manaus. E a próxima data é essa que eu falei para vocês, no dia 12, 13 e 14 de agosto. Muito obrigada por mais uma participação, por ter trazido mais uma novidade para a gente e por ter esclarecido também sobre um assunto tão importante que, como você disse, não serve só para as organizações, mas para a nossa vida pessoal também, já que a gente precisa se organizar e a gente precisa se liderar até para não deixar outras pessoas nos liderarem da forma errada. Posso deixar meu contato? Com certeza. Para as pessoas que têm interesse em estar participando desse treinamento, vocês podem entrar em contato no 981241754. Vocês vão falar comigo mesmo e eu vou estar dando maiores informações para aqueles que desejam estar conosco lá no Novo Hotel. Já fica a dica para você que está em casa. Muito obrigada mais uma vez, Simone. Obrigada, Isabelle. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. O Estilo de Vida ainda não acabou e eu ainda estou aqui esperando por você. Você continua comigo, o intervalo é bem rapidinho e a gente volta já. E o nosso WhatsApp ainda está aí disponível para você. Você pode enviar todas as suas participações.